Então nós temos um computador com uma tela de 14 polegadas que pesa menos de 1 kg. Isso realmente é incrível. E bora conhecer o ZenBook A14 por dentro. Ué, não é exatamente o que eu esperava, viu? Mas o problema do Windows ARM é que ele é maravilhoso até ele não ser. Então tudo funciona bem, a emulação é boa até você precisar usar um programa ou um aplicativo e ele não funcionar bem ou simplesmente não funcionar. E muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago para vocês esse carinha aqui, que é o notebook mais leve que já passou aqui pela bancada do Loop Infinito. Esse daqui na minha mão é o Asus ZenBook A14, que traz uma tela OLED de 14 polegadas, um chip Snapdragon X, 32 GB de memória RAM e também 1 TB de armazenamento. Tudo isso pesando menos de 1 kg, ele pesa 980 gramas. Tem a sensação que tá faltando alguma coisa aqui dentro, mas a gente vai abrir para conferir e essa é a aposta da Asus. Eles estão lançando hoje esse notebook para brigar de frente com o MacBook Air. E depois da vinheta eu vou comentar tudo sobre esse lançamento e também as minhas primeiras impressões desse peso pena aqui. Então roda a vinheta e vamos nessa! O ZenBook A14 foi anunciado na CES em janeiro há 2 meses. Nós tivemos um vídeo aqui no Loop Infinito conhecendo de perto essa novidade e agora no final de março ele já está chegando aqui no Brasil. E aqui no Brasil ele chega com o Snapdragon X custando R$10 mil com 32 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. E vale lembrar que ao redor do mundo existem versões com Snapdragon X Plus e X Elite, porém aqui no Brasil nós temos apenas esse modelo mais básico que é o Snapdragon X, um chip que foi anunciado na Computex do ano passado e no momento é o Snapdragon de entrada para notebooks. Ele tem apenas 8 núcleos, não traz aquele boost no clock e equipa notebooks que são mais baratos do que aqueles que são vendidos com o Snapdragon X Plus ou X Elite. Segundo a Asus, ele bate o chip M2 da Apple, mas isso é só quando a gente fala de processamento de CPU, porque em GPU ele toma um c*** até do M1, mas isso até o X Elite. Esse é um problema hoje dos chips Snapdragon. No processamento gráfico precisa melhorar. Mas isso é um papo para daqui a pouco, quando eu for falar sobre o desempenho. Agora vamos falar do diferencial dessa máquina. Então nós temos um computador com uma tela de 14 polegadas que pesa menos de 1 kg. Isso realmente é incrível. A sensação quando você pega ele na mão é que, olha, nossa, mas tá faltando alguma coisa aqui dentro, né? Parece isso que é um notebook da Xuxa, é de plástico. E não é de plástico. Ele é feito de um material que a Asus chama de Ceraluminum. É uma mistura de alumínio com cerâmica e a gente tá vendo aqui uma pintura que é levemente nesse modelo que eu recebi para testar aqui, meio amarronzado, meio bege, né? Um bege clarinho, que tem um acabamento fosco que eu achei muito bonito, mas quando você olha de longe você acha que é plástico, mas só de tocar você sente que não, olha, a temperatura do material, né? E também a composição, você sente que ele é mais sólido. Uma máquina que apesar de ser super leve, parece ter sido muito bem trabalhada. A gente percebe isso logo quando a gente vai abrir a tampinha dele aqui, ó. Ó, que beleza! Não mexe em nada, uma construção muito bacana. E logo que eu peguei ele para testar, eu gostei da proposta, da construção, do chip Snapdragon X, que vai trazer um desempenho legal aí para a maioria das pessoas no uso de produtividade no dia a dia. Porém, fiquei meio intrigado com essa máquina, porque ele é meio desbalanceado em especificações técnicas. Ele tem algumas coisas que são muito boas e outras que não são tão boas. Então, por exemplo, ele combina 32 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento, em especial 32 GB de memória, com o chip Snapdragon mais básico, enquanto a gente tem outras máquinas aí no mercado com o Snapdragon X Plus ou X Elite que trazem apenas 16 GB. Mas é legal que pelo menos a gente tem mais memória RAM. Outra coisa, a gente tem uma tela OLED muito boa. Quando o painel é OLED, a gente já pode esperar uma excelente qualidade de imagem, um contraste infinito, cores bem definidas. Porém, a resolução é apenas Full HD, com apenas 60 Hz de refresh rate. Então, algumas coisas são muito boas e outras não são tão boas. Agora, o que definitivamente é bom é a bateria dessa máquina. A Asus promete até 32 horas de autonomia, mas quando a gente lê as entrelinhas, é num teste que ninguém faz, né? Convenhamos, rodar vídeo Full HD, offline, sem conexão. Eu fiz um teste de reprodução de vídeo local com o Wi-Fi ativado, brilho da tela em 50%, brilho do teclado em 50%, e sabe quanto deu real de bateria?
eu brinco aqui no estúdio que pega o que a fabricante diz e descarta uns 30%, considera 2/3. Vai ser mais ou menos isso. E foi exatamente isso, 20 horas. 20 horas é o que eu consegui, até 20 horas de bateria nos nossos testes. Quando a gente fala de produtividade, dependendo do que você estiver fazendo, vai ficar ali em torno de 15 horas. E se você realmente estressar a máquina, você começar a exportar um vídeo ou trabalhar em alguma coisa que vai usar 100% da CPU, aí a autonomia cai bastante. Aí é 3 horas. Por isso que varia de 3 a 20 horas, mas 32 eu não consegui replicar nos meus testes. É bastante, hein? E essa alta autonomia de bateria no notebook compacto como esse se dá pelo chip Snapdragon que nós temos aqui, e um chip Snapdragon mais básico com menos núcleos vai ser mais eficiente do que as variantes com 10 ou 12 núcleos que a gente tem no mercado, que inclusive rodam com um clock um pouco mais alto. Então aqui a gente tem uma vantagem para o quesito autonomia de bateria, e o ZenBook A14 me parece ser uma das primeiras máquinas que é desenhada para chips da Qualcomm, para o chip Snapdragon, para a arquitetura ARM, porque até então a gente estava vendo modelos que era um design bem tradicional, né? Então ele comportava um chip da Intel X86 também, que esquenta mais, precisava de um sistema de resfriamento mais avançado. E aqui parece que a gente tem a primeira máquina da ASUS pensada em um design com um chip ARM. E eu quero descobrir por que ele é tão leve. Então eu vou abrir aqui a tampa dele para a gente ver como que é o design interno da máquina. E bora conhecer o ZenBook A14 por dentro. Ué, não é exatamente o que eu esperava, viu? Eu esperava uma bateria maior aqui. Uma bateria que ocupasse até aqui da máquina. Nós temos aqui uma bateria de 70 watts-hora. 70 watts-hora é um pouquinho acima da média para um notebook de 14 polegadas, geralmente de 50 a 54. Por isso que ele alcança realmente uma autonomia de bateria mais alta em combinação com o chip. Mas duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira delas é que o SSD não é soldado na placa, ele é removível, é um slot NVMe, então você pode fazer um upgrade se você quiser mais de 1 TB, pode pôr 2 ou 4 TB aqui de armazenamento. Agora, a segunda coisa que me chamou a atenção é o seguinte, tem alguma coisa estranha no design térmico dessa máquina. Vocês conseguem identificar o que está acontecendo aqui? Nós temos dois coolers, certo? Um deles está conectado no chip, o Snapdragon está aqui, aí vem aqui e resfria. E aí o outro cooler não tem um dissipador conectado. Ele está numa posição diferente, ó. Enquanto esse daqui joga o ar para fora, né? Puxa o ar ambiente aqui debaixo da tampa, joga para fora aqui na frente, na abertura aqui da dobradiça, né? Para a tela. Aqui não, ele está puxando o ar ambiente e jogando direto na máquina. O que me leva a crer que o modelo com o Snapdragon X Elite, e talvez o Plus também, tenham um dissipador duplo, né? O dissipador passa até aqui, e aí, para manter o mesmo desenho do PCB para todas as variantes, nesse caso aqui do modelo mais simples, a gente acaba tendo esse desenho alternativo porque não há necessidade para um Snapdragon X de você ter dois coolers, não precisa. Ele tem 8 núcleos. Se o Plus e o Elite nem esquentam tanto quanto os chips X86, e eu acho que já não precisam de dois coolers, aqui menos ainda para as tarefas do dia a dia. Então eles tiveram essa solução criativa, né? De posicionar esse fan. Inclusive, me parece que o recorte do PCB aqui da placa permitiria que a gente girasse esse fan aqui. Então não é exatamente o que eu esperava. Eu esperava algo ainda mais otimizado para um chip ARM mais simples como esse, mas a gente ainda tem aí um design bem parecido com notebooks, né, na arquitetura x86 aqui na parte interna. Curioso essa decisão. A gente tem aqui os módulos de memória, né? Cada módulo desse aqui, 8 GB de memória, totalizando 32 GB de memória RAM, o chip Wi-Fi, então ele traz o Wi-Fi 6E, ao contrário do X Plus e do X Elite, aqui a gente tem um modem mais simples, então não tem Wi-Fi 7. E eu acho que é isso que tem para a gente conhecer aqui na parte interna desse notebook. Eu esperava um PCB que fosse até aqui, ó, o resto tudo bateria. Quer dizer, dá para melhorar ainda mais essa experiência se eles fizerem um notebook totalmente otimizado para um chip como esse. Mas isso depende muito das estratégias de mercado da ASUS e de outras empresas que estão trabalhando com esses dispositivos, né? Então é muito louco ver que o tamanho do chip aqui, ó, litografia de 3 nanômetros, é um negocinho pequeno aqui no centro. E aqui embaixo dá para ver também os falantes, né? Então nós temos dois falantes aqui
A Asus costuma fazer muito isso de colocar as caixas de som apontadas para baixo e você depende de uma superfície para ter um som bacana. Se você usar no colo, assim, ou vai usar na cama, em cima de uma coberta, um travesseiro, etc., abafa o som, não fica uma experiência muito legal. Por isso que eu não gosto muito desse estilo de som. E por fim, daqui a pouco eu vou falar de conectividades. Olha a plaquinha adicional que foi colocada aqui para a gente ter uma porta USB tipo A, para você ligar periféricos, ligar um dongle de um mouse e por aí vai. Olha a gambiarra que tem que fazer, ó, passar um cabinho para cá e ir até aqui do lado só para garantir essa portinha a mais aqui do outro lado da máquina. Então, tá aí como curiosidade a placa, né, o PCB do ZenBook A14. Ah, e um último detalhe, a tampa traseira dele é usada também para dissipar o calor. Isso porque nós temos thermal pads aqui, ó, aquelas borrachinhas térmicas nesse cantinho aqui. Isso daqui, ó, conecta com essa parte aqui do PCB. Então aqui tem alguma coisa que esquenta, não sei, não consigo identificar o que é, controladores, VRM, enfim, mas esquenta e tá dissipando aqui direto para cá. Não sei, podia ter colocado isso daqui para cá e usado esse fan, né, que tá aqui, esse cooler. Enfim. Aliás, vamos contar os adesivos que a Asus colocou na máquina? Aqui atrás já tem dois, ó. Um Anatel grandão. Isso é importante para quem viaja muito pelo mundão aí. Tem mais um aqui que é um QR Code com o número de série. E são dois atrás. E aqui na frente, quantos adesivos a gente tem? Snapdragon X, HDMI, Energy Star e a Garantia Brasil. Bom, numa escala Asus de adesivos colados na caranga, tá dentro da média, né? São 6 adesivos que a gente tá vendo aqui. Pô, gente, HDMI, Energy Star. Pô. Qual a necessidade disso? E eu já quero desabafar que a Asus segue fazendo o pega-trouxa. Eles começaram a fazer esse logo aqui, ó, do ZenBook, que tá aqui, que é um logo. Mas todo notebook que a gente recebe para testar, toda vez que eu tô num evento, eu vejo, eu vou lá e aperto, porque eu acho que isso aqui é um botão. Mas não é um botão, é só um logo. Eu falei pros taiwaneses, faz um botão aí, pô. Bota um RGB, pelo menos. Mas enfim, pra gente falar da experiência de uso, vamos falar do design. Como eu já comentei, é uma máquina que é extremamente leve. É uma máquina que você não sente o peso na mochila. Para vocês terem uma ideia, um MacBook Air pesa 1,24 kg. E ele costuma ser uma referência de um notebook leve, etc. Só que o alumínio lá é mais pesado. Aqui, a Asus fez uma engenharia mais bacana e nós temos um material mais leve. E aí ele pesa 980 gramas. Eu acho que próximo de 1 kg já tá ótimo. É tipo a história do smartphone super fino. O quão fino é legal. Estamos indo aí agora para smartphones de 5 milímetros nesse ano. Precisa disso? Chega um ponto em que é mais interessante você deixar recursos ao invés de tirar para ele ficar mais leve ou mais fino. Então talvez aqui a gente esteja nesse limite. Então é uma máquina extremamente leve. Para quem está contando peso na mochila, às vezes, por exemplo, você viaja pelo mundão aí e tem companhias aéreas que pesam até a sua mochila. Isso aqui, ó, seria uma mão na roda. Eu tô falando como alguém que já foi parado em 3 locais do mundo e pesar a minha mala de mão e a mochila também. Eu tive que ficar tentando equilibrar, descartando coisa. Perrengue. E eu tava com o notebook gamer, né, também, então... Muito leve, mas sem perder a elegância e o glamour, ó. Asus ZenBook escrito aqui na frente. Ele passa a sensação de um notebook premium. Afinal, o ZenBook é a linha topo de linha. É a linha topo de linha da Asus. Na parte traseira, a gente tem algumas borrachinhas para elevar ele um pouquinho em relação à mesa, né, a superfície, e essa área furadinha aqui que vocês viram para ventilação. Só que furado mesmo, ó, vazado aqui para o ar, é só um quadradinho aqui desse lado e aqui do outro. Aqui no meio é meramente ilustrativo. E quando a gente abre a tampa dele, nós temos um teclado no tamanho full, teclado padrão ABNT 2, aquela variante que a barra e a interrogação são aqui no Q e no W. Teclinha Copilot, porque com o chip Snapdragon X ele é um Copilot Plus PC, tem a NPU aí com os 45 TOPS de inteligência artificial, então já vem com todos aqueles recursos de inteligência artificial. E sobre o teclado eu gostei bastante dele, ele tem uma boa distância aí para as teclas, bem confortável mesmo de digitar, gostei bastante. Também é retroiluminado, temos aqui a teclinha para você travar as funções, para operar de F1 a F12, ou teclas de função como controle de volume, brilho do teclado, brilho da tela, projeção da tela, emojis,
microfone aqui para deixar no mudo ou não, desabilitar ou habilitar o trackpad e a câmera, e esse aqui que vai abrir o aplicativo My Asus para você ter informações sobre a máquina e também fazer ajustes aí nas configurações. Debaixo do teclado nós temos um trackpad de vidro com um aproveitamento excelente. Olha isso aqui, ó, ele começa já aqui onde o teclado acaba e vem até aqui na base da máquina. Então a Asus fez um ótimo trabalho em otimizar todo o espaço, toda a área útil aqui. E é um trackpad que não só suporta múltiplos gestos aí do Windows, como também traz aqueles atalhos rápidos no canto direito e na parte de cima. Então eu posso aqui no canto direito, ó, ajustar o brilho da tela apenas tocando e ajustando. São atalhos que parecem besteira, mas quando você se acostuma, trazem uma praticidade e são interessantes, porque você não está perdendo nada, é apenas o software entendendo que você tocou ali no cantinho e fazendo um ajuste rápido. E funciona muito bem, eu gosto. Em termos de conectividade, a história também é interessante. Do lado esquerdo, nós temos as principais conexões dessa máquina. Temos uma porta HDMI, duas portas USB 4.0 com 40 gigabits de banda. Aquelas não são Thunderbolt, afinal é uma máquina Snapdragon e Thunderbolt é uma conexão proprietária da Intel. E por fim, nós temos aqui o conector P2 para fones de ouvido e microfone, uma conexão unificada. Reparem como a Asus deixou essa máquina super fina, mas ainda assim eles colocaram aqui uma porta HDMI. Assim como do outro lado, nós temos, olha lá, uma porta USB tipo A. Aqui nós temos uma conectividade de 10 gigabits e ela é ideal para você ligar um mouse, ligar um teclado, ligar algum acessório, algum periférico, sem ter que ficar pendurando um dongle, um adaptador para lá e para cá. Então, é uma boa escolha, viu? Porta de legado. E para carregar essa máquina, você pode usar qualquer uma dessas duas portas USB tipo C. Lembrando que ele acompanha um carregador de 65 watts de potência. E essa é a webcam do ZenBook A14. Uma câmera que tá aqui, ó, 2 megapixels, resolução Full HD. Tô gravando um vídeo nele, o áudio tá vindo dos microfones dele também. E do lado dessa webcam nós temos o sensor infravermelho para o Windows Hello. Então ele também desbloqueia a máquina por meio de reconhecimento facial. Não tem leitor de impressões digitais, mas você tem essa possibilidade aí de trabalhar com reconhecimento facial, que funciona muito bem na minha experiência no Windows. E essa é a qualidade da câmera. Olha aí. Como a gente já viu em outras máquinas com chip Snapdragon, o ISP da Qualcomm, né, o processador de sinal de imagem, é muito bom e consegue equilibrar bem, apesar da baixa resolução de apenas 2 megapixels dessa câmera. E como um Copilot Plus PC com uma NPU, nós temos os efeitos de estúdio do Windows que ajudam a melhorar a imagem. Eu estou no meio da gravação aqui, eu vou ativando, ó, enquadramento automático, que não vai mudar nada nessa composição, iluminação de retrato, que também não estou vendo mudar nada, mas tudo bem. Contato visual, aí agora quando eu olhar para baixo aqui, ele deve manter o meu olho na tela. Estou olhando para baixo agora, mas esse é um teste, vamos ver se deu certo mesmo. Efeitos de fundo, ó lá, um desfoquezinho no fundo, e tem também filtros criativos agora. Olha aí, ó, tem uma pasteurizada em tudo, cor da água, animado. Vou virar um desenho aqui, um desenho. Olha lá, virei o Willzinho da Pixar. E a NPU tá sofrendo, viu, pra fazer esse filtro aqui em tempo real, ó lá. Então agora quando eu abro aqui, ó, a NPU do Snapdragon X, que a gente tá vendo aqui nessa máquina, começou a trabalhar quando eu liguei a câmera. Agora que eu saí do quadro aqui, ela parou de trabalhar. Mas deixa eu ir pra frente aqui da câmera de novo, ó lá. Me identificou novamente, tá fazendo o recorte aí, ela tá trabalhando mais uma vez. Não só a NPU, mas olha o esforço. Não é touch, burro. Olha o esforço da GPU aqui também para fazer a gravação desse vídeo, que mostra que, além da CPU mais básica, nós temos aqui também uma GPU mais simples ainda no Snapdragon apenas X, que mostra que para processamento gráfico passa longe dessa máquina. Para jogo também, né? Pelo amor de Deus. Dito tudo isso, vamos falar sobre a experiência do ZenBook A14. Como é que é usar essa máquina no dia a dia? Eu testei ele por 2 dias, quase 3, e assim, muito leve, não cansa você levar ele pra lá e pra cá, ele tem uma estrutura bacana, em termos de construção, 0 reclamações, uma máquina muito bacana. Porém, a gente tem essa história aí do desequilíbrio das especificações técnicas. Então, pô, tela OLED, mas não é 120 Hz. Então eles querem bater o MacBook Air, mas cometem o mesmo erro da Apple, que o MacBook Air até hoje é 60 Hz. Apesar da tela dele ser pior ainda, a tela é LCD, né? Pelo menos aqui a tela é OLED, então evoluiu. Mas aí a resolução é Full HD, o MacBook Air é um pouco mais alto. Enfim, nós temos uma máquina com um ponto forte na portabilidade
no desempenho para tarefas do dia a dia, produtividade, e-mail, comunicação, etc. E uma excelente autonomia de bateria. Autonomia essa que não chega às 32 horas que a ASUS promete. Afinal, é uma promessa bem ousada, né? Se falar que dura mais de 30 horas. O uso de bateria é relativo. Se eu estressar a máquina no talo com um vídeo renderizando, 3 horas. Às vezes nem chega em 3 horas. 4 no máximo. Se eu usar da minha forma, no dia a dia, como eu testei, umas 15 horas. Foi mais ou menos a média que eu tirei. E aí, quando eu rodei um vídeo em um benchmark que só faz esse teste offline, Full HD, 20 horas. Não são números ruins. Tá abaixo do que a ASUS promete, mas eu acho ótimo quando a autonomia é mais de 10 horas no Windows, né? Finalmente isso está virando um padrão e agora a gente está mirando aí nesses números mais altos, porém aqui ele não alcançou durante os nossos testes. Com relação ao desempenho, quando eu trabalhei aqui no estúdio, no escritório, rodando os aplicativos que eu uso no dia a dia, perfeito. Não tive problemas de desempenho. Nossa, mas ele tem 8 núcleos só, o outro tem 12. E não fez diferença para mim. Até achei melhor que ele tem 32 GB de memória RAM. Dá para você abrir todas as suas abas do Chrome aí e beleza. A questão aqui é aquela velha questão do Snapdragon e Windows ARM. Nós temos o Windows, não é tão otimizado quanto um MacBook. No MacBook tudo roda perfeito. Aqui às vezes você vai encontrar aplicativos que não rodam. Aplicativos às vezes são emulados automaticamente, beleza? Na maioria dos casos é assim, você nem percebe. Você só percebe pela autonomia de bateria que cai bastante quando ele é emulado por meio do Prism do Windows 11, a ferramenta que emula de ARM as instruções aí para x86. Agora o problema é quando você vai tentar abrir um aplicativo e ele simplesmente não abre. Ou ele abre e não fica funcional, algumas coisas não funcionam direito. Mas o problema do Windows ARM é que ele é maravilhoso até ele não ser. Então tudo funciona bem, a emulação é boa até você precisar usar um programa ou um aplicativo e ele não funcionar bem ou simplesmente não funcionar. Por isso, se você vai comprar um notebook com o Snapdragon, é sempre bom garantir que todas as aplicações, né, os aplicativos que você vai usar são compatíveis com o Snapdragon, a emulação Windows ARM, que eles funcionam nativamente, que seria o melhor para autonomia de bateria, ou que eles vão rodar emulado. E lembrando que se for rodar emulado, vai ter uma pequena perda no desempenho por conta da emulação, que vai comer um pouquinho do processamento, e com esse processamento adicional também vai comer um pouquinho a mais da bateria. Então são pontos aí para a gente ficar esperto na hora de decidir comprar uma máquina com Snapdragon. Eu, desde o lançamento, uso o Microsoft Surface Pro 11 com o Snapdragon X Elite. Existem algumas coisas que eu não consigo fazer nessa máquina que eu faço no MacBook, que eu faço em qualquer outro computador, mas aqui não rola. Por exemplo, Parsec é um aplicativo de acesso remoto, ele roda muito ruim. Tem alguns joguinhos que eu gosto, mais antigos, que não abrem. Tá melhorando, mas tem essa questão aí. Mas assim, se você usa navegação web, né, tudo que você precisa roda em navegadores, você não vai ter nenhum problema. E tem esse bônus aí da bateria que dura muito mais do que os chips x86. Sobre o Snapdragon X contra o X Elite, contra o X Plus e contra o MacBook Air também. Bora falar um pouquinho sobre benchmark, porque eu rodei um Cinebench 2024 nessa máquina e também num Inspiron 14 com o Snapdragon X Plus e no meu Surface Pro que tem o Snapdragon X Elite. Também rodei no Mac Mini com chip M4 e esses foram os resultados. Quando a gente compara a pontuação single core dos 3 Snapdragons, a gente vê que não tem muita diferença. Porém, no multicore, aí tem bastante diferença, já que o Snapdragon X Elite tem apenas 8 núcleos, enquanto o Plus tem 10 núcleos e o Elite tem 12 núcleos. Com isso, nós temos um desempenho 16% inferior em relação ao Snapdragon X Plus e 40% inferior em relação ao Snapdragon X Elite. Porém, a diferença do single core, como eu comentei, ela é menor. Por outro lado, quando a gente compara com notebooks com chips Intel, a gente pegou aí o Intel Core Ultra 9 285V, mesmo o Snapdragon mais básico ainda ganha no multicore, com 6% a mais de desempenho, porém ele perde no single core. E quando a gente compara com MacBooks Air com chip M3 e M4 com 8 núcleos de CPU, o Snapdragon X está mais próximo aí de um M3. O M4 traz uma pontuação multicore bem superior, meio que equivalente aí ao Snapdragon X Elite. Agora, quando a gente fala em single core, a Apple está bem na frente. O M4 ganha de todo mundo com uma distância considerável.
Lembrando que esses benchmarks são do processamento de CPU do Cinebench, usando múltiplos núcleos ou apenas um dos núcleos. Isso não diz respeito ao processamento gráfico e eu nem vou mostrar isso aqui nesse vídeo porque dá dó, dá adreno dos Snapdragons. O X Plus e o X Elite já são fracos, esse aqui é mais fraco ainda. Então o MacBook dá um na hora de você trabalhar com processamento gráfico nos notebooks com Snapdragon. Os que tem chip Lunar Lake da Intel ainda dão uma segurada, mas Snapdragon, acho que o maior problema do Snapdragon hoje é o processamento gráfico e a gente espera melhorias aí na próxima geração, porque tá precisando. Quando a Asus diz que essa máquina aqui é melhor do que um MacBook com chip M2, ela tá dizendo em relação ao processamento de CPU, porque a GPU até do M1 é melhor do que a gente tem aqui. Ele não é uma boa escolha para quem quer editar vídeos mais pesados, enquanto qualquer MacBook Air aí dá conta do recado. Isso nos coloca numa posição de avaliar o lançamento e o preço. R$10 mil. R$10 mil é barato perto do que eles estão lançando aí. 13 mil, 14 mil, 15 mil por notebooks com Snapdragon. Então esse é um notebook com Snapdragon que no lançamento tem o menor preço até hoje, mas ainda é muito caro. Ainda mais quando ele se posiciona de uma forma a brigar de frente com um MacBook Air, que já é uma máquina consolidada no mercado, que tem uma desvalorização muito baixa em relação a notebooks Windows, e que está com um preço próximo. Um MacBook Air M4, o preço oficial da Apple é 13 mil. Esse aqui é 10 mil, então beleza, ele realmente é 3 mil reais mais barato. Só que ninguém compra MacBook no site oficial da Apple, né? Os revendedores e lojas reais mesmo, confiáveis, com nota fiscal, sempre tem um preço mais baixo. E dá para encontrar ele mais próximo do preço desse cara aqui. Ou vamos pegar o M2, que é o que a Asus colocou ali num comparativo, né? E tá batendo de frente. Um MacBook Air M2 você encontra por menos de 8 mil reais, o que meio que complica as coisas. Se você pode usar o macOS ao invés dessa máquina aqui. Claro que temos vantagens como o peso, a tela OLED, mas quando a gente soma a combinação de tudo, é meio complicado, aí você tem que ver o que realmente cabe no seu bolso e o que você está buscando em termos de experiência. Dito tudo isso, por 10 mil reais ele traz essa experiência de um notebook muito leve, com uma construção excelente, boas conectividades, tela linda, apesar da resolução baixa e também de apenas ter 60 Hz, que nessa categoria de preço a gente espera mais, até mesmo da Apple com o MacBook Air, que aquilo lá é um insulto que eles fazem. Tela LCD 60 Hz também é né? Eu nem vou começar a falar isso. Mas pro meu trabalho do dia a dia em um notebook, olha, eu gostei bastante dessa máquina. Gostei, muito leve, prático, legal para viajar, para trabalhar remoto. Claro, trabalho é uma produtividade mais básica, porque envolver o processamento gráfico ou um trabalho mais pesado não dá por conta da GPU. A CPU é muito boa, os 8 núcleos são suficientes, mas para processamento gráfico não tem como. Então, para mim vai ficar mais como uma curiosidade. Mas muito legal essa máquina da Asus, que traz uma grande evolução no peso, na portabilidade e na autonomia da bateria também. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês no dia do lançamento do ZenBook A14. Essas são as minhas primeiras impressões e eu espero que esse vídeo tenha ajudado a quem queria conhecer um pouco mais sobre essa máquina e também quem estava de olho em comprar esse produto. Será que vale a pena? Bom, comenta aí o que você achou e qual é a sua opinião. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Valeu, galera, e até a próxima!